Bom, pessoal, boa tarde a todos. Espero que todos estejam me ouvindo bem. Coisa boa. Sejam muito bem-vindos, né? Tenho certeza aí que vocês já foram muito bem recebidos aí pelo nosso time de consultores, nosso time de gerentes, os nossos regionais, Barretão e Albertão. Estou vendo aqui que tem algumas caras conhecidas, né? É um prazer muito grande aí rever aí amigos de longa data nesse momento tão especial para a gente. Aos que não me conhecem, meu nome é Pedro, eu sou gerente de marketing da Intersemente, tá? E queria dar algumas palavrinhas com vocês aqui antes da gente passar a palavra, né, para o nosso time de craques, dizer para vocês que é um prazer muito grande para todos nós aqui do time Intersemente ter a oportunidade de hoje aqui junto com vocês estar resgatando algo que a gente no nosso dia a dia, né, pensando na nossa cultura, pensando em como nós somos, né, em como nós agimos e reagimos no dia a dia, né, o quanto a gente valoriza estar próximo dos nossos clientes e o quanto a gente valoriza, né, a realização de eventos de relacionamento, sejam no espírito de confraternização, como é um pouco o caso deste evento aqui, seja no espírito de eventos aí de levar conteúdo que a gente acha que pode ser útil e aplicável aí para o negócio de vocês, né? Diante de todo esse cenário de exceção que a gente está vivendo aí nesses últimos meses, a gente se viu obrigado a dar um giro de 360 graus praticamente em toda a nossa agenda de eventos aí ao longo desse ano, né? E esse é um primeiro evento que a gente está resgatando, e por isso, dentro desse ano, pós-pandemia, e por isso a satisfação realmente é enorme de estar reunido aqui com vocês. Futebol é uma paixão nacional, nós aqui na Intersemente, todos nós, né? Cada um com a sua bandeira, né? E respeitando a do próximo, somos também apaixonados por futebol. Há alguns anos, né? Há pouco mais de 2 anos, a gente entendeu que era importante aí nesse espírito de confraternização e de proporcionar para vocês aí um ambiente de descontração, de incluir, né, partidas de futebol, aí, campeonatos, acompanhar de forma mais próxima esses eventos. E essa adaptação que a gente está fazendo aqui foi feita com muito carinho, com muito cuidado, para que mesmo em razão dessa distância física, vocês se sintam a Intersemente, as marcas Cauê, né, a marca Cauê, cada vez mais próxima de vocês, onde vocês possam, né, reforçar o sentimento de que podem contar com a gente, né, nos bons e nos maus momentos, né, e em momentos aí de relaxar e de se descontrair como esse. E aí, sem muito mais palavras, aí aproveitando só para agradecer mais uma vez a presença de todos e de todos, eu gostaria de passar a palavra para o nosso time de craques diretamente do estúdio Transamérica. Eles estão lá junto com a Amanda, nossa gerente de comunicação e trade, os senhores Cafu e o senhor Éder Luiz. Sejam muito bem-vindos à nossa sala. Para o clima de um camarote no estádio antes de uma grande partida de futebol. É isso aí, aproximando ainda mais, trazendo entretenimento, trazendo relacionamento com vocês, que são a razão do nosso negócio. Por isso, hoje, nós estamos trazendo aí a participação de amigos importantes da Intersemente, que vão estar conosco nessa live, nesse camarote em casa, uma iniciativa da Intersemente, justamente para isso, para se aproximar de vocês nesse momento de pandemia. Como é gostoso a gente estar
perto dos nossos clientes, participar o dia a dia, mas nós vamos aqui com o camarote em casa, enquanto os portões dos estádios não reabrem no mundo e em todo o Brasil. Uma alegria muito grande estar vestindo a camisa 10 da Intersemente. Obrigado a você, meu querido Pedro Antunes, gerente de marketing da Intersemente, minha queridíssima Amanda Soares, gerente de comunicação e trade marketing da Intersemente. Abraçar também o Alessandro Thompson, diretor comercial da Intersemente. E, gente, hoje nós trazemos aqui para inaugurar o Camarote em Casa, nada mais, nada menos que ele, embaixador da Copa do Mundo no Catar, 142 partidas vestindo gloriosamente a camisa da nossa seleção brasileira, pentacampeão mundial de futebol e o único homem no planeta que disputou 3 finais de Copa do Mundo. Se vocês quiserem aplaudir aqui no estúdio, podem aplaudir, que ele merece. Trazendo aqui essa fera, o grande Cafu, Marcos Evangelista de Moraes. Você sabe que toda vez que eu tenho a oportunidade de estar perto de você, a gente se emociona, porque me vem à cabeça aquela imagem inesquecível que eu vivi em Yokohama, no Japão, em 2002, quando o Cafu levantou a taça, subiu naquela mesa de vidro lá, que eu fiquei com medo que você fosse quebrar a mesa, mas ele subiu e gloriosamente levantou a taça. Brasil, pentacampeão mundial. É um orgulho muito grande ter a tua amizade e você sabe da admiração que eu tenho por você. Aliás, eu não, né? Todos nós brasileiros. Seja bem-vindo ao nosso Camarote em Casa Intersemente, Cafu. Éder, você sabe que a recíproca é verdadeira. É um prazer enorme estar com você aqui, participar dessa transmissão maravilhosa, esse bate-papo bacana. Parabenizar o Pedro, através do Pedro, a todos da Intersemente pela oportunidade que está dando aí aos seus clientes, aos colaboradores, ao pessoal que trabalha lá no dia a dia, e a todos nós a oportunidade de estar nesse camarote em casa curtindo alguns minutos antes de uma partida tão importante. Eu acho que são empresas desse tipo que realmente vale a pena você trabalhar e vale a pena você se dedicar por uma empresa tão gloriosa como essa. E estar do seu lado é sempre uma honra, é sempre um prazer, é sempre um aprendizado maior. Eu sempre aprendo quando estou junto com vocês, principalmente você, que é uma pessoa que nós temos um carinho e um respeito muito grande. Eu tenho certeza que hoje esse bate-papo aí vai passar assim, ó, voando, voando, voando. Vai ser super legal, Cafu. Vai ser realmente uma honra estar aqui do teu lado e participar desse programa esportivo exclusivo para vocês, clientes da Intersemente. Agora, eu estava dizendo aqui para o Cafu, a minha filha joga voleibol no Sub-17 lá do Barueri, né? E outro dia ela chegou para mim e falou assim, pai, eu não estou sendo escalada como titular do time de vôlei, né? E aí, imediatamente, sabe o que eu fiz? Coloquei ali no Google, dei uma googadinha ali, trouxe você levantando a taça, levantando o troféu de pentacampeão mundial de futebol. E eu disse a ela, você está vendo esse cara aqui? É claro, Cafu, eu sei, né? Capitão da nossa seleção, craque, né? E o mundo inteiro conhece e fica aclamando o Cafu em qualquer lugar do planeta que esse cara aparece, gente. É um negócio incrível, é um negócio emocionante, né? Todo mundo querendo estar próximo dele. Ele realmente tem aquela cena emblemática, né? Levantando o troféu depois da conquista do pentacampeonato mundial. E eu disse a ela o seguinte, pois é, esse cara, ele passou por 9 reprovações antes de entrar no time do São Paulo em 1989. Então, eu estava dizendo a ela o seguinte, você é um exemplo, né, de perseverança, de vontade, de dedicação. Conta como é que foi esse início de carreira, Cafu. Como é que é o nome da sua filha? Ana Luísa. Ana Luísa, ô Ana Luísa. Por 9 vezes eu fui dispensado e não por isso eu deixei de correr atrás daquilo que eu queria, que era ser jogador de futebol. Eu acho que os não, as negativas, o não fazer você jogar, o não te dar uma oportunidade, isso tudo serve para que você possa correr atrás de um sim. Se o sim viesse tão fácil da maneira que nós queríamos, talvez a gente não daria tão valor à carreira que nós tivemos da maneira que eu tive. Se eu tivesse desistido lá atrás, ou tivesse desanimado, ou tivesse chateado com o treinador porque não fazia eu treinar, não deixava eu jogar, não deixava eu fazer teste, hoje eu não estaria falando com esse cara aqui que é seu pai de igual para igual. Mas eu fiz isso porque eu me dediquei, eu tive uma superação e uma palavra que eu gosto muito que é o comprometimento com aquilo que você faz. Eu me comprometi em ser um atleta profissional, eu me comprometi a ganhar e a conquistar títulos, mas para isso, olha, eu tive que ter
força de vontade, tive que abrir mão de muitas coisas que eu tinha, de muitas mordomias para que eu pudesse dar ênfase na minha carreira. E quando nós chegamos no topo, manter é muito difícil. Porque muita gente fala, ele chegou no topo da carreira. Pode até ter uma facilidade para chegar. E para manter? Porque depois do topo, a tendência é você cair. Então, para isso requer treinamento, dedicação, superação. Então, lá no meu início, todos esses nãos que eu tomei, todas essas peneiras que eu fui reprovada, serviu para que eu corresse atrás do sim. E quando esse sim chegou, que essa oportunidade chegou, eu estava preparado e falei, de agora em diante, eu não largo mais. E você falou uma palavra aqui que eu considero fundamental. Comprometimento. Eu costumo dizer que o futebol dá muitos exemplos para o mundo corporativo. Eu acho que no dia a dia, no nosso trabalho, desenvolvendo, vendendo um produto, se você também não tiver comprometido, você não consegue absolutamente nada. Então, acho que comprometimento em qualquer segmento de atividade é fundamental, né, Catu? Sem dúvida nenhuma. O comprometimento não é só na ala esportiva. É em todos os aspectos. Você tem que ter comprometimento com tudo aquilo que você faz. Você tem que ter comprometimento como um vendedor, como um entregador de pizza, como a tiazinha que limpa o chão, como a senhorinha que serve o café. Ela tem que ter um comprometimento com aquilo que ela faz. Se ela não tivesse comprometimento, não adianta. Todos nós temos que se comprometer com aquilo que nós fazemos. E eu costumo falar também que seja melhor naquilo que você faz. De repente, a tia do cafezinho é muito melhor servindo café do que eu. Talvez se eu fosse servir um café para você, eu não serviria tão bem como ela. Isso não faz dela uma pessoa menos inteligente do que nós. Pelo contrário, é se comprometer com aquilo que ela faz e fazer bem feito. Bom, gente, em 89, a perseguição pelo sim. Mas daí para frente também, eu vou dizer uma coisa para você. Ele cansou o braço de tanto levantar troféu, viu? Porque, olha, em 3 anos, foram 5 taças. 92, 93, 94, campeão na Libertadores, campeão mundial pelo São Paulo Futebol Clube, que a gente está fazendo esquenta aqui para São Paulo e Fortaleza. Daqui a pouquinho a gente vai falar do tricolor do Morumbi. E em 1994, campeão mundial pela primeira vez com a seleção brasileira. Daí para frente foi só título atrás de título, né, Catu? Foi, Éder. Daí para frente, graças a Deus, depois que eu me tornei um atleta profissional do São Paulo Futebol Clube, que foi em 87, 89 eu me profissionalizei. Daí em diante, graças a Deus, a minha carreira ela teve uma sessão que foi uma coisa impressionante. Mas isso não é por acaso. Isso requer comprometimento, trabalho, superação. Porque eu costumo falar que existe uma diferença muito grande entre o jogador de futebol e o atleta profissional. Jogador de futebol, qualquer um pode ser. Agora, atleta profissional requer aquela palavrinha que eu te falei, comprometimento com aquilo que você faz. E eu quis ser um atleta profissional. E por isso, todas essas conquistas, como você bem frisou aí, foram todos os campeonatos possíveis que eu disputei. E graças a Deus, nós tivemos a oportunidade de sagrar esse campeão. Muito bem. Camarote em Casa, Intersemente, para você de todo o Brasil que está ligado conosco aqui, os amigos da Intersemente, nessa sala VIP exclusiva e especial aqui. E nós vamos agora chegar ao momento que todo mundo está esperando, viu, Cafu? Que quem é que não quer fazer uma pergunta ao vivo para o grande capitão do pentacampeonato mundial da seleção brasileira? E nós vamos abrir agora. Luciano Borges é o primeiro participante que vai participar aqui com a gente. Deixa eu ver se eu já vejo aqui o Luciano Borges. Está na tela aí, Luciano. Vai participar? Estou vendo. Grande Luciano. Obrigado pela sua participação. Um prazer recebê-lo aqui no nosso Camarote em Casa. E a palavra está com você. Faça a pergunta para o seu ídolo Cafu. Diga aí, Luciano. E aí, Cafu, um prazer estar aí participando aí da live, né? E bonitas palavras que você falou, né? Motivação para todo mundo aí que acha que as coisas são fáceis, né? Mas não são. E por o seu comprometimento já chegou onde chegou, né? E eu sou um São Paulino e nosso time aí tá indo, mas daqui a pouco ele vai estar bom. E você? Quando você vai ser um presidente do São Paulo? Fala, Luciano, tudo bom? Comprometimento realmente em todos os aspectos, em todas as profissões. Tá tendo eleição agora aí, mas eu não tive tempo de já dá em primeira mão aqui pro pessoal da Intersemente. Eu não tive tempo de montar minha chapa ainda, então para essa eleição eu acho que não vai dar. Mas eu acho que quem vier a dirigir o São Paulo, a ser o presidente de São Paulo, espero que possa realmente dirigir com muita sabedoria, possa administrar com muita sabedoria, porque o São Paulo é um grande clube, é uma das referências do futebol não só brasileiro, mundial.
e nós não podemos deixar com que essa referência São Paulina caia talvez por um erro de administração ou coisa desse tipo. Então, eu torço para que o nosso tricolor possa sempre estar voando. Muito bem, estamos fazendo um esquenta para São Paulo e Fortaleza aqui. Luciano, aguarde que tem uma surpresa muito legal para você. Aliás, para todos que estão participando aqui do nosso Camarote em Casa. E agora é a vez do Sérgio Azevedo. Grande Sérgio Azevedo. Vamos ver o Sérgio Azevedo. Alô, Sérgio. O Sérgio está se aproximando aí. Deixa eu ver o Sérgio Azevedo. Eu estou com uma outra imagem. O Sérgio pode fazer a pergunta que o Cafu está na sua escuta aqui. Diga aí, Sérgio. Oi, Sérgio. Cadê o Sérgio? Sérgio Azevedo vai participar aqui com a gente. Estou vendo uma família muito bonita aqui. Será que é a família do Sérgio Azevedo? É o Sérgio que está ali atrás? E eu estou curioso para saber onde é que o Sérgio está, porque é noite lá, ó. Não é dia, já é bem noite lá, ó. Mas deixa eu ver. O Sérgio, ativa o seu som. Eu acho que você não conseguiu ativar o seu som. Se você puder ativar para que a gente possa te ouvir aí, para fazer a pergunta para o nosso Cafu aqui, que está aguardando ansiosamente. Eu estou vendo que é uma família São Paulina, né, Cafu? É uma família grande, hein? Ali, é uma camisa. Enquanto a gente vai tentando aí, o Sérgio vai participar daqui a pouquinho. Vamos pular, vamos para o próximo. Daqui a pouquinho a gente tenta, então, com o Sérgio. É o Sérgio que está aparecendo agora, gente? Por favor, me informem aí. Vamos agora com o Renan Pontes. É o Renan. Faz o aceno aí com a cabeça, o Renan. É você que está aparecendo de amarelo aí. Grande Renan. Seja bem-vindo aqui, mais um grande amigo, mais um parceiro da Intersemente que está conosco nesse bate-papo aqui. O grande capitão do Penta está à sua disposição, São Paulino. Pode fazer a pergunta aí, Renan. Cafu, um prazer enorme estar falando com você aí. Muito legal mesmo. Um exemplo de vida para muita gente, superação, né? 9 vezes aí você tentou e, graças a Deus, conseguiu. Eu queria fazer uma pergunta bem clássica. O que falta para a nossa seleção atual ser igual à seleção de 94, seleção de 98, seleção de 2002? O que falta? Me ajuda. Fala, Renan. Como é que chama esse campeão que está do seu lado aí também, Renan? Esse aqui é o Breno. Andréia? Breno. Bremer, é isso aí. O que falta hoje para a seleção brasileira é uma sequência de grandes resultados, mas uma sequência de grandes resultados em competições importantes. E uma grande conquista também. Essa grande conquista seria uma Copa do Mundo. Eu tenho certeza que o Brasil, para a próxima Copa do Mundo de 2022 no Catar, vai estar com uma seleção mais experiente, uma ótima seleção. A gente espera que eles possam chegar no limite deles dentro da Copa do Mundo, porque se você pegar a retrospectiva desses jogos que estão acontecendo, a maioria dos nossos jogadores já jogaram em Copa do Mundo, então eu tenho certeza que para a Copa do Mundo de 2022, se eles se empenharem um pouco mais e tiver um pouco mais de comprometimento, com certeza a seleção brasileira vai conseguir um grande resultado em 2022. Vamos torcer para isso, né? Daqui a pouquinho tem a participação de mais amigos da Intersemente. Como é que você vê esse momento? O Tite hoje é o melhor treinador para estar no comando da seleção brasileira? Como é que você vê isso, Cafu? Olha, essa é uma pergunta legal de responder, porque se ele está no comando da seleção brasileira é porque ele tem capacidade para estar lá e ele fez por merecer para estar no comando da seleção brasileira. Ninguém dirige uma seleção brasileira se não tiver um histórico, se não for capaz e se não tiver feito grandes números dentro da seleção brasileira. O Tite já é a segunda vez que ele comanda a seleção brasileira dentro de uma Copa do Mundo, então algo de positivo ele fez para a seleção brasileira. Infelizmente, não conquistou aquele que seria o maior título que ele poderia se consagrar, que é ser campeão do mundo. Eu acho que esse é o único título que acaba faltando para o Tite. Mas nós depositamos muitas esperanças e temos fé no trabalho do Tite para que ele possa levar a seleção brasileira, sem sombra de dúvida, a fazer grandes jogos e a conquistar uma Copa do Mundo. Muito bem. Daqui a pouquinho tem mais 3 participantes. Você está no Camarote em Casa da Intersemente, fazendo um esquenta para São Paulo e Fortaleza daqui a pouquinho. Estamos aqui com o capitão do Penta, o nosso Cafu. Eu vou voltar agora para 1989, né? O Tele Santana deu muito puxão de orelha em você. Como é que foi o começo? Eu sei que ele foi o teu mentor, né? O homem que te ajudou muito no início de carreira e tal. Como é que foi isso? Ele pegava muito no pé, treinar fundamentos. Como é que era o relacionamento com o Tele? Graças a Deus o Tele pegava no meu pé. Eu agradeço sempre ao professor Tele Santana por ele ter insistido
por terem brigado comigo, por eu ter brigado com ele. A gente se discutia muito dentro de campo no lado positivo, porque a gente sempre... Era muito chato, porque pegava muito ele você. pegava no pé de quem ele gostava. Ele pegava no pé de quem ele sabia que tinha capacidade. Ele pegava no pé de quem ele sabia que tinha o potencial para ser um grande jogador. E eu falava isso para os meninos. Eu falava para o Caio, para o Macedo, para o Erivelton, para o Esquerda, para o Vaguinho, para o KT. Falava, ó, se o professor Tele está pegando no pé de vocês, vocês deem graças a Deus, porque é sinal de que vocês têm algo positivo e ele quer extrair esse algo positivo de vocês em prol da carreira de vocês, em prol do São Paulo. Quando ele parar de pegar no pé de vocês, aí vocês começam a se preocupar porque vocês não vão servir mais para o São Paulo. Então, eu costumava falar que eu e o Tele eu juntava a fome com a vontade de comer. Porque eu amava treinar. Eu amo treinar porque eu treino até hoje. E o Tele amava dar treino. Então, eu sabia que eu tinha algumas dificuldades dentro de campo, isso é normal, em termos de posicionamento, de bater na bola. E eu aproveitava aquela meia hora que eu chegava antes, o Tele chegava antes também, e meia hora depois do treino que o Tele ficava, eu ficava também, para que eu pudesse aperfeiçoar um pouco mais a batida na bola. E isso no Tele me ajudou muito. Então, graças ao Tele, eu consegui aí ser um dos laterais quase que perfeito no futebol mundial. Eu não quero exagerar na dose, não, mas eu vou dizer o seguinte para você. O melhor lateral direito que eu vi jogar, e eu vi muito lateral bom aí, transmitindo pelo mundo, foi você, indiscutivelmente. Eu considero você o grande lateral direito, não é da seleção brasileira, mas nos últimos 20, 30 anos foi um dos jogadores mais brilhantes pelo setor ali, pela lateral direita. Agora, foi uma coleção de títulos, né, cara? São 10 títulos com a camisa do São Paulo em 5 anos. Olha só para você aí, amigo da Intersemente, foram 2 Libertadores, 1992-93, 2 Mundiais no Japão, vencendo Barcelona e Milan, aqueles jogos inesquecíveis, né, Cafu? 92-93, 2 Campeonatos Paulistas, 91 e 92, 1 Campeonato Brasileiro em 91, Recopa Sul-Americana 93-94, uma Supercopa Libertadores no ano de 1993, antes de ser campeão mundial em 1994. O torcedor de São Paulo que não vê título desde 2012, cara, quando eu começo a falar de tanto título aqui, que você já imaginou quanta coisa boa veio na memória do São Paulino? Foram muitos títulos, né, Gafu? Foi sim, Éder. Eu acho que nesse período que nós tivemos no São Paulo, nós tivemos a oportunidade não só de jogar no São Paulo de Futebol Clube, mas sim de fazer história no São Paulo Futebol Clube. Porque hoje, quando você fala da história do São Paulo Futebol Clube, quando você fala dos grandes jogadores, o Cafu está lá como um dos grandes jogadores do São Paulo e um atleta que fez história no São Paulo, conquistando 10 títulos em 5 anos. Eram tempos maravilhosos, eram tempos realmente brilhantes, onde o São Paulo entrava dentro de campo, o adversário já falava assim, nós vamos ter que jogar contra o São Paulo hoje. Os caras olhavam no vestiário, que se passavam do lado do outro, os caras falavam, hoje vai ser... Então, quer dizer, nós fizemos essa história porque nós tínhamos esse comprometimento com a camisa do São Paulo Futebol Clube. Nós sabíamos o quanto era importante você conquistar títulos, você ter uma passagem positiva pelo clube. Hoje, ter uma passagem positiva pelo clube não é o simples fato de você passar, fazer 2 gols e ir embora. É deixar um legado no clube, deixar algo importante para o clube. E um atleta só deixa algo importante para o clube se ele conquistar títulos. Porque o atleta, ele passa e vai embora. O clube continua. O São Paulo Futebol Clube vai continuar para o resto da vida, independente de passar lá ou não. Então, cabe a nós fazermos as nossas histórias dentro dos clubes. E, graças a Deus, nós tivemos a oportunidade de fazer uma história muito linda no São Paulo Futebol Clube. Muito bem. Eu estou trazendo aqui mais um convidado muito especial que vai participar aqui desse bate-papo, desse Camarote em Casa Intersemente. E é claro que aquela galera de São Paulo acompanha diariamente. Você de outros estados deve acompanhar pelo nosso aplicativo da Transamérica. Deixa eu trazer aqui o setorista do São Paulo Futebol Clube, já que a gente está falando em esquenta para São Paulo e Fortaleza, o começo da participação do São Paulo no Brasileirão desse ano. Meu querido Ivan Drago, como é que vai jogar o São Paulo hoje contra o Fortaleza? Você não teve a chance, Ivan, de entrevistar nos tempos de São Paulo. Você está no tempo das vacas magras, né, Ivan? A gente fala até que você é meio pé frio, né? Mas assim... Você não precisa falar isso também, né? Não, é bom sempre lembrar, né? Você continua bem pé gelado. Mas assim, você não teve a chance de, por exemplo, entrevistar essa fera quando estava na lateral do Tricolor, hein, Ivan? É isso aí. Bom, um abraço a todos os amigos da Intersemente, Éder, Cafu. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje tem jogo importante, porque o São Paulo está pressionado e contra o Fortaleza de Rogério Ceni. Então a torcida vai, de alguma forma, né, homenagear o ídolo, né, com bandeirões, já que
Não pode, nesse momento, a presença de público nos estádios, mas vai chamar bastante a atenção esse confronto entre São Paulo e Fortaleza, o Fortaleza do Rogério Ceni. Mas se você me permite, Éder, já que eu cubro diariamente o São Paulo e também por muito tempo venho cobrindo a seleção brasileira, eu tenho 2 questionamentos ao Cafu, se você me permite, já que ele pode falar sobre esses 2 temas. Primeiro, na esteira, você há pouco perguntou sobre o trabalho do Tite na seleção brasileira. Cafu, o que você acha de um treinador estrangeiro no comando da seleção brasileira, já que a gente vive essa moda no Brasil, os estrangeiros aí ganhando espaço no nosso mercado? E a segunda, por gentileza, Daniel Alves, para você no São Paulo, no meio ou na lateral direita? 2 perguntas muito simples e fácil de responder. É fácil. Não. Você está certo. Não, é verdade. É verdade. Daniel Alves na lateral. O Boa. Daniel Alves, para mim, é um dos melhores laterais do mundo hoje, na atualidade. Mas jogando na lateral. Mas não é a insistência dele para jogar no meio? Então, jogando no meio, ele está tendo uma certa dificuldade, que isso é nítido, isso é claro. A gente está vendo a dificuldade que ele tem em se adaptar no esquema do Fernando Diniz. E na própria seleção brasileira, quando ele for convocado, ele vai ser convocado como lateral. Eu acho que ele não vai ser convocado como meia para a seleção brasileira. Então, na lateral, para mim, é um dos melhores lateral do mundo, é o Daniel Alves. Em relação a um treinador estrangeiro, eu vou fazer um resumo e você mesmo vai responder essa pergunta. Boa. Quantos títulos o Brasil tem? 5. 5 títulos, com 5 capitães, Mauro, Bellini, Carlos Alberto Torres, Dunga e Cafu. É a única seleção pentacampeã mundial. É a única seleção que participou de todas as Copas do Mundo já existentes. Em todos esses títulos, em todas essas Copas do Mundo que o Brasil foi, nós nunca tivemos um treinador estrangeiro. Por que de um treinador estrangeiro hoje na seleção brasileira? Só me responde para mim, por que você acha que tem que vir um treinador estrangeiro? Cafu, eu acho que esse tema foi levantado depois do 7-1, como se os treinadores brasileiros estivessem ultrapassados. Não, esse tema foi levantado depois que o Jorge Jesus fez um belo trabalho, diga-se de passagem, ele fez um excelente trabalho no Flamengo. Aí começou a questionar por que não um treinador estrangeiro como o Guardiola ou o próprio Jorge Jesus na seleção brasileira. Não concordo. Por quê? O mesmo trabalho que o Jorge Jesus fez no Flamengo, o Renato Gaúcho fez no Grêmio. Concordo. Com jogadores revelados pelo Renato Gaúcho, e o Grêmio chegou campeão brasileiro, campeão da Libertadores, foi para o Mundial, o mesmo trabalho que o Jorge Jesus fez no Flamengo. Então, se você falar para mim hoje de um treinador estrangeiro, eu falaria Renato Gaúcho. O Tite é o treinador da seleção brasileira, nós não estamos aqui derrubando o Tite, pelo amor de Deus, estamos dando só um exemplo, mas o mesmo trabalho que ele fez, o Renato Gaúcho fez. Por que nós vamos dar tanta moral assim para um treinador estrangeiro, sendo que nós temos um treinador brasileiro que fez a mesma escola, a mesma estrada, conseguiu os mesmos títulos que um treinador estrangeiro, e nós falamos pouco do Renato Gaúcho e falamos muito de um treinador estrangeiro? Eu, sinceramente, como capitão da seleção brasileira, como jogador que mais vezes vestiu a camisa da seleção brasileira, com 148 jogos oficiais, com 20 jogos em Copa do Mundo, o único jogador do mundo a disputar 3 finais de Copa do Mundo consecutiva, não concordo com o treinador brasileiro na seleção brasileira. Olha só, o Sérgio Azevedo, vamos ver se agora a gente consegue ouvir o áudio aí, para ele fazer a pergunta. O Luciano já fez a pergunta dele, o Renan também já fez a sua pergunta. Você tentou contato com o Sérgio, com a família toda reunida aí. Agora sim, vamos ver. Nosso Sérgio Azevedo tem a pergunta aqui para o Cafu. Está chegando, é o Sérgio aí com essa camisa do São Paulo. Ele está usando, é bonita demais, hein? É o chamado uniforme número 2 do São Paulo Futebol Clube. Grande Serginho, ele beija. Olha que paixão que ele tem por esse time. Você já fez muito isso, né, Cafu? Grande Sérgio, faça a sua pergunta. O Cafu está à sua disposição aqui, meu irmão. Boa tarde. O que é esse eco aí? Normal? O que é isso ali? Oi? Oi, pode falar. Eu não estou tendo retorno. Não estou escutando nada de volta. Pode fazer a sua pergunta para o Cafu, ele está aqui para te atender, Sérgio. Pode fazer a pergunta. Não, encaixa no de cá. Não, encaixa no de cá. Oi, Serginho, tá me ouvindo?
Oi, Sérgio. Tá me ouvindo, Sérgio? Sérgio Azevedo. Eu estou ouvindo. Vocês estão me ouvindo aí? Estou te ouvindo. Pode fazer pergunta. O Cafu está aqui à sua disposição, Sérgio. Cafu, me diga aí. Depois do título mundial do Brasil em 2002, qual foi o título mais emocionante que você teve na sua carreira? Em 2007, né? Caiu aqui. Beleza. Obrigado a você, Serginho. Fica aí até o final, que tem uma surpresa para você também até o final aqui do nosso Camarote em Casa, hein? Muito bem. E nós estamos agora também com mais um colega, com mais um amigo aqui da Intersemente, o Rogério Amorim. Deixa eu ver na tela aí o Rogério. Deixa eu ver se eu consigo localizar aqui o nosso querido Rogério Amorim. É claro que são todos torcedores do São Paulo Futebol Clube. Já estou vendo aqui nosso querido Rogério. Rogério Amorim está se preparando aí, já está no esquenta para São Paulo e Fortaleza. Saudações tricolores para você. E ele está de camisa tricolor. Está todo mundo no clima aqui do Camarote em Casa, hein? Muito bem, grande Rogério, seja bem-vindo. Faça a sua pergunta ao Cafu, Rogério. Uma boa noite a todos os amigos da Intersemente aí. Boa noite para você, Cafu. É um prazer grande falar com você aí. Em toda a sua carreira, contra que time que você sentia mais nervoso quando entrava em campo? Quando você entra em campo aí, qual é o time que te dava mais nervoso, você ficava um pouco mais precavido? Rogério, todo adversário é perigoso. Acho que todo adversário você tem que temer um pouco dentro de campo, para que você não possa ser surpreendido depois. Mas, cara, não tinha muito dessa não, viu? Quando a gente jogava, a gente entrava... Quando a gente jogava, a gente entrava dentro de campo para enfrentar qualquer adversário, Rogério. Não tinha um time em particular, não, que falava assim, esse time. Eu acho que eles tinham mais medo do nosso time do que o nosso time teria medo deles. Vamos falar do futebol paulista, né? Entre as equipes que você enfrentou numa fase decisiva, numa decisão. Palmeiras, Santos, Corinthians. Qual aquele jogo que ficou inesquecível para você, Cafu, que você não esquece até hoje? Para mim, particularmente, inesquecível foi São Paulo e Palmeiras. Aquele jogo do 4-2, onde eu tive a oportunidade de fazer um gol de perna esquerda, um passe de cabeça do meio. Vai ver já esse gol. Eu dei 3 passes para o Raí. Eu peguei uma bola na linha de fundo de cabeça, que dificilmente o outro atleta pegaria essa bola. Depois eu dei um chapéu de cabeça no Kleber, onde o Raí deu o passe para o Raí fazer o gol, e sofri o pênalti e o Raí fez o gol também. Então esse jogo, para mim, foi inesquecível. Foi o São Paulo ganhou de 4-2, eu acho, esse jogo. Eu fiz o primeiro gol e dei o passe para os outros 3 gols. Eu acho que foi uma das melhores partidas que eu fiz no São Paulo, foi essa. Eu narrei esse jogo, foi um negócio sensacional. O Raí estava voltando da Europa para atuar pelo São Paulo, não é isso? Estava voltando. Voltou naquele ano e foi o artilheiro do campeonato naquele ano. Na realidade, nós consagramos o Raí, né, Raí? De vez em quando paga um cafezinho pra gente, né? Aí eu falo com ele bastante. Muito bem. Nós estamos ouvindo aqui os nossos amigos pessoal da região do Paraná, interior de São Paulo. Daqui a pouquinho vem mais um participante. Já temos mais alguém aí na ponta da linha. Daqui a pouco, né? Agora, é o seguinte. Torcedor de São Paulo, vamos rever bons momentos, né? Porque, afinal de contas, já faz um tempo que o Tricolor não levanta uma taça. Esse homem aqui cansou de levantar a taça. Mas a gente vai ver agora, vamos curtir belíssimos gols dessa fera chamada Cafu, que marcou a sua carreira. Começando aí, vamos com o top 5. Top 5, esse gol é contra o Grêmio, 1993. Olha aí, que chegada, pimba. Sem chance pro goleiro. Você lembra desse gol? Eu fazia muitos gols desse jeito. Entrava batendo na bola. Isso frutos do treinamento com o professor Tele Santana. Eu jogava a bola para um dos nossos companheiros, Paulinha, o Raí, que fazia bem essa pilastra que nós falamos ali na frente, né? Eles apoiavam muito bem a bola, segurava a bola para a gente vir de trás já batendo no gol. A gente treinava muito esse tipo de lance. O Ivan Drago, por favor, você que é o nosso pé quente, né? Pois não. Você já viu o Juan Fran tentar uma chegada dessa? Não, vamos mudar de assunto, né, Éder? Vamos mudar de assunto, né? Não vamos comparar o Juan Fran com as jogadas do Cafu, é sacanagem, né? O Daniel Alves
Ele é hoje ainda um grande lateral direito, na tua opinião? Na minha opinião, ainda é um dos melhores lateral direito, com muito respeito a todos os outros laterais que nós estamos vendo por aí, mas no meu ponto de vista, o Daniel hoje ainda é um dos maiores laterais direitos do futebol mundial. Muito bem, estamos aqui com o Cafu, top 4 agora para você. Mais um gol belíssimo do Cafu que você vai conferir aqui. É o gol que você falou, contra o Palmeiras, 4-2. Nossa, que cacetada, que categoria. Olha como é que ele enche o pé, bota na rede. São Paulo 4-2. Na época você dava uma cambalhota depois dos gols. Olha que festa, olha que bonito. Olha a torcida do São Paulo aí, Cafu, para matar a saudade. Lindo ver essa torcida do São Paulo comemorando da maneira que comemorava. É gostoso ver a torcida. A sua torcida comemorando o seu gol, a sua torcida te elogiando, te aplaudindo. É bacana. Bons tempos. Você quer ver esse de novo contra o Palmeiras? Vamos ver que esse foi um golaço. Foi marcante. Vamos repetir. O jogo em si foi marcante, né? Então vai relembrando pra gente aí. Isso foi o Miller acabou apoiando a bola de cabeça, né, no cruzamento do lado esquerdo. E eu já vim de trás e já entrei chutando já, que eu não tinha medo de chutar. Ou errava ou acertava. Hoje em dia parece que os caras têm medo de chutar a bola no gol, com medo de mandar a bola na arquibancada. E olha a festa da galera tricolor, que coisa sensacional, hein? Mais um gol. Agora nós estamos aí top 3. Vamos para o top 3 agora. 1992. Uma vitória sobre a Portuguesa. 2-0 você marcou. Você lembra desse gol? No Canindé, peguei de primeira a bola rasteira, passando no canto do goleiro. Gol desse foi no Pacaembu esse jogo. Pacaembu. Foi daí que a torcida começou aquele coro Cafu, Cafu, terror do Pacaembu. Olha que festa, olha que bonita a torcida do São Paulo aí. Bola chega, como é que ele vem de primeira, sem chance para o goleiro. Eu treinava muito pegar essas bolas de primeira, mas treinava bastante, errava. Mas quando pegava de jeito mesmo, acontecia o que aconteceu aí. Vamos ver agora o top 2 do nosso grande Cafu aqui. 1992 contra o Atlético Paranaense. Esse jogo é um jogo também inesquecível. Que vitória, 5-0, hein, Cafu? Olha aí. Foi, eu peguei do meio de campo, um toque do Raí de calcanhar, saí na velocidade, tirei de todos os zagueiros e entrei batendo. Muito bem, e vamos agora de imediato, já vamos para o top 1. Esse jogo eu irradiei lá em Amsterdã, na Holanda, naquele estádio fechado, coisa linda. Foi 2-2 esse jogo. 2-2. Eu fiz o gol, que a bola bateu na trave e entrou. E o primeiro gol foi um chute meu, que o César Sampaio pegou o rebote, eu acho que acabou fazendo o gol. Perfeitamente. Vamos ver o seu gol, 1999, amistoso da Seleção Brasileira. O Brasil enfrentando a equipe da Holanda, 2-2 lá em Amsterdã. Olha como é que ele domina, hein? Manda de longe, hein? Que categoria. Ela bateu ali onde a coruja dorme. Não tinha nem como o goleiro pegar. Grandes momentos, grandes gols, momentos belíssimos aí da carreira do nosso Cafu nesse camarote em casa. Estamos no aquecimento para São Paulo e Fortaleza. E agora eu vou trazer o nosso querido João Pedro para participar aqui com a gente. Ô, João Pedro, grande João Pedro, todo mundo com a camisa do São Paulo. João Pedro está participando aqui. O Cafu está à sua inteira disposição aqui. E já diz quem é o teu colega que está aí atrás, aí, participando Meu com pai. você. Tá bom? Um abração para você, João. Abraço. Boa noite, Cafu. Boa noite, Éder. É um prazer estar aqui falando com um dos maiores jogadores da história. E eu queria perguntar o que você acha da gestão do Leco e sobre o Marco Aurélio. Eleição do Leco, né? O Leco é o atual presidente, o Marco Aurélio Cunha. Vai até dezembro a gestão do Leco dezembro. e o Dr. Marco Aurélio Cunha ainda não é candidato à presidência do clube, mas ele tá. Vai haver uma convenção no dia 15 deste mês e ele pode sim ser um dos candidatos à presidência do clube. O que você acha, Cafu? Bom, João Pedro, praticamente foi respondida a sua pergunta, né? Nós temos ainda o presidente Leco que está na gestão, vamos esperar que ele faça aí uma ótima gestão até chegar às eleições. Nós não sabemos ainda o que vai acontecer na eleição, né? Como foi bem frisado, o Dr. Marco Aurélio ainda não é candidato, acho que não se candidatou, mas eu espero que quem venha administrar o São Paulo Futebol Clube possa fazer isso com paixão, com coração, da mesma maneira que nós atletas honramos essa camisa e disputamos muitos títulos com essa camisa. Eu espero que eles possam fazer da mesma maneira na administração. Seja lá quem for o presidente, a gente espera que, para o bem do São Paulo Futebol Clube, eles possam fazer uma boa administração. Nós estamos aqui no Camarote em Casa Intersementes. Que bom ter você aqui com a gente, nossos amigos, nossos clientes, nossos parceiros,
participando desse bate-papo exclusivo aqui. Todo mundo que está fazendo pergunta, aguarde que no final tem uma surpresa muito legal para vocês. Adriano Masson, grande Adriano, já estou vendo aí. Adriano já está preparando, está fazendo aquela boquinha de final do dia aí, preparando tudo, porque daqui a pouquinho ele vai curtir São Paulo e Fortaleza. Um prazer imenso, Adriano, tê-lo aqui no nosso camarote Intersemente. E esse ídolo, que eu tenho certeza que você já aplaudiu muito aí, o Cafu está à sua disposição. Um abração para você, Adriano. Boa noite a todos. Estão me ouvindo aí? Sim, diga. Boa noite, pessoal da Intersemit. Obrigado pelo convite. Boa noite, Éder. Boa noite, Cafu. Prazer imenso falar com vocês, viu? Estamos aqui reunidos. E eu queria perguntar para o Cafu, a gente sabe da sua carreira vitoriosa, Cafu, sabe dos seus títulos, das suas conquistas, acompanhei tudo isso. E queria saber o que você faria diferente. A gente sabe que mesmo com uma carreira vitoriosa, às vezes a gente mudaria algo na nossa vida. O que talvez você teria feito de diferente no decorrer dessa carreira de sucesso que você teve? Adriano, prazer enorme falar com você também. Cara, já me fizeram essa pergunta aí algumas vezes. Eu, de verdade, eu não mudaria nada. Porque todas aquelas peneiras que eu fiz serviu para que eu chegasse onde eu cheguei, serviu para que eu tivesse a responsabilidade que eu tive e estou tendo até hoje. Eu tive uma carreira, graças ao meu bom Deus e à minha dedicação, à minha superação, à minha força de vontade, uma carreira vitoriosa. Pelo contrário, eu só tenho que erguer a mão e agradecer a Deus a oportunidade que Ele me deu e tudo aquilo que Ele fez na minha vida, porque minha vida se transformou de um jogo amistoso, a minha vida se transformou em um dos maiores jogadores a vestir a camisa da seleção brasileira. Então, eu só tenho que agradecer, cara. Sinceramente, não me arrependo de nada e não acrescentaria nada na minha carreira profissional. Muito bem. E agora o Ivan Drago, meu querido companheiro Ivan Drago, o repórter mais pé quente do Brasil. O São Paulo não ganha título desde 2012, quando ele começou a cobrir o time. Mas não, desde 2009 eu tô lá. Uma coisa com a outra, viu, gente? Fica tranquilo. Mas mata à vontade. Entrevista um campeão pelo São Paulo, por favor, Bom, Ivan. E assim, não seja injusto, eu tô lá desde 2009. Então, 2012 foi um título. Não foi expressivo, mas foi um título. No final das contas, foi. Tá certo. Mas vamos lá. Cafu, é o seguinte, você disse que você conversa bastante com o Raí. O Raí, sem dúvida nenhuma, pelo que ele produziu dentro de campo, ele é um dos maiores, se não o maior. Para alguns é o maior título, o maior ídolo da história do São Paulo. O que ele tem conversado com você a respeito desse desafio que ele teve como gestor? Porque assim, hoje a galera tem criticado bastante o trabalho da diretoria. Ele tem passado alguma coisa para você? Ele tem te consultado para algumas coisas, até pela sua bagagem, enfim. Ivan, foi bem frisado. O Raí foi um dos maiores ídolos do São Paulo Futebol Clube como atleta. Ele estava ciente dos desafios que ele ia enfrentar, uma vez que você passa a ser dirigente de um clube, ou que você passa a ser treinador de um clube, ou passa a trabalhar numa parte administrativa do clube. Nós sabemos que o torcedor, sem sombra de dúvida, ele é motivo à paixão, ele é apaixonado pelo clube. E às vezes ele esquece que o maior ídolo do seu clube foi o Raí. Mas quando os resultados não vêm, as críticas acabam vindo, que isso é normal. E o Raí estava, o que eu mais perguntava para o Raí era se ele estava preparado para isso. Porque no momento que ele passa a ser dirigente, praticamente o torcedor esquece o lado ídolo. Ele passa a ver o lado emocional, o lado da paixão, e ele quer saber aquilo que é de melhor para o clube dele. E, infelizmente, o que está acontecendo com o Raí é isso. Hoje, o torcedor esqueceu que o Raí foi um grande ídolo do São Paulo Futebol Clube e passa a criticar por vários motivos. Por quê? São Paulo não vem numa fase boa, houve alguns erros, que isso foi claro, foi nítido. Teve algumas coisas que, de repente, não deveria ter feito e acabou fazendo. Nós somos cientes dos erros que nós cometemos, mas depois que você comete o erro, não tem como você voltar atrás. Você só tem que tentar corrigir esse erro, aprender com esse erro para que isso não possa acontecer novamente. Mas o torcedor, ele não tem paciência, ele não tem tempo de esperar você corrigir um erro, de repente, para uma próxima temporada. Não. E o Raí, infelizmente, está sofrendo por esses erros que foi cometido lá atrás. Você já recebeu algum convite nesse sentido? E se recebesse, aceitaria para ser dirigente? Oficialmente, ainda não. Mas eu não descartei ainda essa possibilidade após a Copa do Mundo de 2022, porque hoje eu sou oficialmente embaixador do Catar para a Copa do Mundo, tenho esse compromisso, essa responsabilidade, e quero cumprir até o final do meu contrato.
Mas futuramente eu penso sim em trabalhar em algum clube no Brasil para que eu possa levar essa experiência para esse clube e talvez ajudar esse clube de alguma maneira. Vai ser bem disputado, né, Ivan? Porque, sim, olha, convenhamos, né? Falando fácil, como ele se manifesta com uma tranquilidade, está acostumado com o microfone, vai ter muito canal de televisão, de rádio atrás do Cafu para comentar futebol. Eu sou um deles, inclusive, né? O Alexander Silva, deixa eu ver o nosso Alexander Silva, mais um grande amigo, já estou vendo aqui o Alexander, está de camisa, está todo mundo de camisa do São Paulo, seja bem-vindo ao nosso camarote Intersemente, Alexander, um abração para você, pode fazer a pergunta para o Cafu. Obrigado. Primeiro, eu agradecer a Intersemente, né, pelo convite em participar desse encontro tão especial, né? Prazer enorme falar com o Cafu, com o Éder e com todos. O Cafu falou bastante a respeito do Tele, mas eu queria saber, além do comprometimento, qual foi a grande lição que o Tele te ensinou e você pôde passar adiante na sua carreira internacional ou mesmo em times que você atua aqui no Brasil? E aproveitar mais uma pergunta, qual foi o atacante mais difícil que você marcou? Falou assim, esse cara é o Messi da época. Alexander, sem dúvida nenhuma, o Tele foi... Falar do Tele é muito fácil, é muito simples, porque realmente é uma pessoa que eu tenho carinho e um respeito muito grande. Então, tudo que veio do Tele e que vem do Tele foi aprendizado para mim. Eu aprendi muito, eu gosto muito de aprender com os treinadores. Uma coisa que o Tele passou para todos nós, que eu procuro passar para todo mundo, é a humildade e o respeito. Nunca pensar que você sabe mais do que os outros. Existe sempre tempo para que você possa aprender algo na vida. Então, o Tele deixava isso bem claro. Olha, vocês não sabem tudo. Vocês têm sempre algo a aprender com alguém. E isso é verdade. Nos meus 50 anos, eu tenho sempre alguma coisa a aprender com alguém. De repente, a pessoa mais simples do mundo é aquela pessoa que me faz olhar o mundo de uma maneira completamente diferente. Ela me ensina alguma coisa. E o Tele me ensinou isso, e esse ensinamento eu acabo passando para todo mundo também. A segunda pergunta era... Eu não me recordo. Qual foi o atacante mais difícil? O atacante mais difícil que você marcou. Cara, eu já marquei tanta gente boa. Eu marquei o Ronaldinho Gaúcho na fase boa, mas eu marquei o Ronaldo na fase boa e marquei o Romário na fase boa. Qual o pior? Para mim, são os dois maiores atacantes do mundo. O Ronaldo e o Romário. O pior dos dois, cara. Dentro da área é o Romário, vindo de fora, sem sombra de dúvida, o Ronaldo. Quando ele pegava a bola naquela velocidade, quando o Ronaldo embalava, era difícil acompanhar, e o Romário dentro da área te roubava o tempo da bola. E o R10, o bruxo, era difícil de marcar também. O bruxo é de outro planeta, ainda estamos falando de outro planeta, né? Não estamos falando de extraterrestre, ele era de outro planeta. Era impressionante o que esse menino fazia com a bola, cara. Era incrível. Tecnicamente, para mim, foi um dos maiores jogadores. Olha, que eu vi jogar. Antes do nosso próximo convidado aqui, a queima-roupa aqui, Cristiano Ronaldo ou Messi? Quem é o melhor? Messi. Tecnicamente é o Messi, sem dúvida nenhuma. Em termos de comprometimento, que vem aquela palavrinha que eu gosto, Cristiano Ronaldo. Neymar no nível deles? O Cristiano Ronaldo é um super atleta, o Neymar está no nível deles. Para mim, nós estamos falando dos 3 maiores jogadores das últimas décadas. Os 3 maiores jogadores das últimas décadas. Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar. Para mim, são os 3 que se destacam. Eu ainda torço para que o Neymar possa ganhar uma bola de ouro, para que ele possa ser, para que ele possa ser o maior do mundo. É um jogador brasileiro, cara. É um jogador nosso. É a nossa cria. É o nosso menino. A gente quer que esse menino se dê bem, que ele se destaque, que ele seja o melhor do mundo. Eu acho que para ele falta esse título de maior do mundo e o título uma Copa do Mundo, para que realmente a gente possa ter esse menino novamente aí, vendo o sorriso dele de verdade. Eu gosto de ver o sorriso estampado no rosto das pessoas. Eu gosto de ver o sorriso estampado no rosto do Neymar, porque o Neymar é muito importante para a seleção brasileira. Eu hoje, se fosse o capitão da seleção brasileira, a única coisa que eu ia falar para o Neymar, ia bater nas costas dele e falar para ele assim, ó, você é importante para a seleção brasileira. Só isso. O resto ele sabe fazer. É verdade. Você está no Camarote em Casa Intersemente, os amigos da Intersemente, os parceiros da Intersemente com a gente aqui, batendo um papo, e você hoje está recebendo o nosso pentacampeão mundial, Cafu, na sua residência. Olha que legal, olha o que a Intersemente está proporcionando para você, meu querido Alan Piva, que já está aí com a gente.
Todo mundo uniformizado, olha que beleza. O Alan já está preparado aí para torcer pelo tricolor. Alan, queremos saber a sua pergunta para o Cafu, meu amigo Alan. Boa noite, pessoal. Éder, é um prazer falar com você, prazer falar com o nosso capitão Cafu. Quero aproveitar e agradecer o pessoal da Intercept por esse momento, né, inesquecível. Né, falar para o Cafu que nós somos do mesmo ano, somos uns cinquentões aí bem chutos ainda, né? Isso é bom. Mas eu queria saber do Cafu o seguinte: o que falta para o Diniz dar uma cara para esse time do São Paulo, igual o Tele deu a cara para o time naquela época e o Muricy deu a cara também nos 3 campeonatos brasileiros seguidos? O que falta para o Diniz? Fala, Alan, beleza? Nós da era 50, nós estamos bem mesmo. Estamos bem, estamos curtindo a vida, meio século, vamos continuar desse jeito aí. O que falta pro São Paulo hoje é uma sequência de grandes resultados, cara. Porque o Diniz é bom, o time do São Paulo é bom. Ninguém me convence que o time do São Paulo não é bom. Não adianta você falar, o time do São Paulo não é bom e o Diniz não é bom, não. Pelo contrário, Éder. Eu brigo com o povo na rua e falo, meu, o Diniz é um baita de um treinador, o São Paulo tem um baita do elenco. O que falta para o São Paulo hoje é uma sequência de grandes jogos e uma sequência de grandes jogos com o mesmo time, se for possível. Porque o São Paulo hoje ele precisa criar uma identidade do São Paulo Futebol Clube. O time do São Paulo é esse. Na falta de um ou outro jogador, nós vamos encaixar. Mas nós vamos ter uma base e essa base vai ser a base que vai fazer com que eu ganhe o Campeonato Brasileiro, com que eu ganhe a Copa do Brasil, eu ganhe Libertadores, enfim. E vou trabalhar essa base para que eu possa entrosar esse time. Porque se você não entrosar o time, não adianta. O time você ganha no entrosamento e dentro do vestiário. Eu tenho certeza que o Diniz tem o controle desse time no vestiário. Mas, às vezes, os resultados em grandes jogos, resultados importantes, faz com que você acaba dando um passo para trás e cria-se uma certa dúvida nesses jogadores. Porque se você pegar o elenco do São Paulo, jogador por jogador, junto com o treinador, com o Diniz, que nós estávamos até discutindo antes aqui, eu e o Éder, em relação a isso, eu acho o Diniz um baita de um treinador. O que falta para nós hoje é uma sequência de grandes jogos. O que ficou marcado, o Mirassol passou, não deveria perder da maneira que perdeu, mas acabou perdendo. Virada num jogo pode acontecer, não daquela maneira. Mas o Mirassol era um catado, o São Paulo não poderia perder. Isso é verdade. Não deveria perder, mas, infelizmente, isso aconteceu. Mas isso não faz do São Paulo um time pequeno e não faz do Diniz um mau treinador. Mas o que precisa hoje para o São Paulo Futebol Clube e para o Diniz é uma sequência de grandes jogos. Ele não se perdeu nem um pouquinho no segundo tempo, naquelas alterações que ele fez contra o Mirassol. Não tenho nada contra o Diniz aqui, pelo amor de Deus. Torço para que ele dê muito certo no São Paulo. Mas você não acha que ali ele se complicou um pouquinho, não? Olha, essa é uma pergunta que é legal te responder. Antes de responder essa pergunta, eu queria agradecer também a Intercemente pela oportunidade que está dando para todos nós aqui, para os seus clientes, funcionários, colaboradores, a todo mundo que tem a oportunidade hoje de estar nesse camarote em casa, né? Eu acho que só uma empresa de um grande porte como a Intercemente está proporcionando isso a todos vocês. Então, parabéns pela oportunidade. Quando se fala em... Será que o treinador não se perdeu nas mudanças? Cara, às vezes o treinador tira um jogador aos 42 do segundo tempo, coloca um cara descansado, no primeiro chute o cara faz o gol. Fala, o treinador é fera, hein? Ele optou por aquilo que ele poderia optar naquele momento. Eu vejo o seguinte, quando eles falam, principalmente nós aqui de fora, nós somos muito práticos a falar, né? Ah, mas se fosse eu colocava fulano. Mas se fosse eu colocava ciclano. Mas nós não sabemos o dia a dia do treinamento. O dia a dia do treinamento, eu não sei se o fulano e o ciclano se destacou o suficiente naquele momento, ele é apto a fazer aquela função. Porque o Diniz, ele gosta muito de mudar de posição os jogadores. Mas para isso ele treina os jogadores. Então, quando ele faz uma mudança tática, ele não faz uma mudança tática porque ele falou assim, raspei a lâmpada aqui, eu vou fazer essa mudança. Não, é porque ele estudou, porque ele é um estudioso, o Diniz. Ele estuda tudo aquilo que ele faz. Às vezes vai dar certa mudança? Vai. Às vezes vai dar errado? Pode dar errado. Mas ele nunca faz uma mudança que não seja de sã consciência. Ele nunca faz uma mudança que, por mudar, ele faz uma mudança porque ele estudou aquela mudança, estudou aquele jogador, ele tem certeza que aquele jogador pode exercer aquela função naquele momento. Você está dando uma moral aqui pro Ivan Drago. Você não imagina. Pronto, sempre sobra para mim no final das contas. Eu vou ter na sequência, porque ele é o maior defensor
Ele é o manager do Diniz. É o Não, maior senhor. defensor do Diniz. Ele fala Não, que o Diniz senhor. é o melhor treinador do planeta Terra. Não é verdade. Tá vendo? O homem concorda com você, Igor. Na verdade, o que eu penso é o seguinte, o Cafu vai concordar comigo. Quantos treinadores passaram pelo São Paulo nos últimos 10 anos? Nesse período de fila? Quantos? Muitos. Muitos. Vencedores, estrangeiros, novatos, de tudo Todo quanto é tipo. tipo, de todos É isso os aí. gostos. O problema está no treinador ou é um problema estrutural, é um problema do clube? Olha, eu costumo falar que o problema dentro de campo é do jogador. O diretor não entra em campo, o presidente não entra em campo, a imprensa não entra em campo, a tia da cozinha não entra em campo, vocês, repórter, não entram em campo. Quem entra em campo somos nós. A maior responsabilidade de uma derrota ou de uma vitória somos nós, jogadores. É nossa, porque somos nós que estamos no dia a dia e somos nós que temos a responsabilidade de entrar dentro de campo e ganhar. Um treinador não pede para um jogador tomar um gol aos 45 do segundo tempo. Perfeito, pede, fala, ó, perfeito. vai lá e toma o gol. Ou ele não pede para o adversário, pô, vai lá e faz um gol com 1 minuto de jogo. Não. Então a responsabilidade, eu costumo falar, gente, é sempre nossa. Muita gente joga a responsabilidade quando as coisas estão ruins. Ah, na diretoria, porque a diretoria não presta, porque o presidente contratou mal. Pode até ter contratado mal, mas na realidade quem contrata é o treinador. A responsabilidade é do treinador e dos jogadores. Tem um problema interno, tem um problema de eleição, tem um problema que o diretor não fala com o presidente. Não é um problema nosso, nós não podemos deixar esse problema interferir dentro de campo. Mas para que isso aconteça, tem que ter jogadores experientes, jogadores que assumem a responsabilidade na hora da derrota e jogadores que assumem a responsabilidade na hora da vitória. Porque não adianta na hora da derrota você jogar os jogadores no meio dos leões e na hora da vitória você ir lá no vestiário, na frente da imprensa, bater no peito de todo mundo e falar que eu sou o cara do clube. Não. Então, o principal culpado de uma derrota dentro de campo é nós que jogamos. Você está recebendo o Cafu, nosso pentacampeão mundial, na sua casa, um presente da Intersemente para você, como o nosso Everaldo, que vai participar agora com a gente aqui. Mais um com a camisa do São Paulo. Está todo mundo uniformizado para torcer hoje na estreia do Campeonato Brasileiro. Grande, Everaldo, essa camisa sua é bonita, hein? É de manga comprida essa aí, Everaldo? Bonita demais. Diga aí, Cafu. O capitão não, é manga curta, mas tá bonita essa camisa. Passa a pergunta para o Cafu aí, Everaldo. Boa noite a todos aí, é um prazer estar participando. A minha pergunta para o Cafu é: das 2 Libertadores que ele ganhou pelo São Paulo, qual das finais que ele mais se emocionou? Lógico que as 2 foi emocionante, mas qual que ele ficou mais emocionado aí? Cara, é impossível não se emocionar na final da Libertadores. As 2 foram sensacionais. Eu acho que a segunda, nós acabamos se emocionando um pouco mais, da maneira que foi, da maneira que ganhou. Foi bem emocionante. Eu acho que a segunda teve algo assim muito especial. Olha, vamos falar, enquanto a gente aguarda mais um amigo da Intersemente para participar, é o Celso, já está aí na ponta da linha. Deixa eu ver o Celcinho, deixa eu ver o nosso querido Celso. Está aí, Celso, preparado para torcer pelo seu tricolor. Cafu, na sua casa, à sua disposição, Celso. Diga aí. Oi, Éder, boa noite aí, boa noite a todos. Antes de mais nada, muito obrigado à Intersemente pelo convite, né? Uma oportunidade diferenciada, final de dia, depois de um dia cansativo, você poder bater um papo legal assim, uma experiência única. Muito obrigado. Gosto muito de você, viu, Éder, da equipe da Transamérica, sempre no trânsito aí, grandes companheiros, a gente vai sofrendo no trânsito, muitas vezes eu tenho que ir a São Paulo e voltar para o interior, então, assim, ouço muito vocês. Acho que é uma certa sacanagem, um certo bullying com o Drago, porque, coitado, ele virou setorista justo na fase ruim do São Paulo. Muito obrigado. Então, mas, assim, gosto muito da equipe de vocês. O Cafu, eu antes de fazer a pergunta, eu queria fazer um agradecimento para o Cafu, na verdade, porque eu não sou cinquentão ainda, estou quase lá, tenho 49, mas o Cafu, ele ajudou a dar uma alegria de futebol. Eu adoro futebol desde que nasci. E eliminar uma tristeza que eu tinha na mente desde 1982. Eu chorei uma vez na vida só por causa de futebol, foi quando a seleção brasileira perdeu em 82, né? Eu fiquei com aquilo, falei, pô, a gente não vai ver a seleção ser campeã. E aí, em 94, pô, lá estava o Cafu,
entrou numa fogueira danada na final e ajudou a gente a ser campeão. E por mais que 2002 seja marcante, eu adorei também, mas eu tenho marcado a de 94, porque fazia 20 e tantos anos que a gente não era campeão, né? Então, assim, tem um agradecimento desde então, né? Eu acabei de ouvir o Cafu debatendo com o Drago essa questão da responsabilidade aí do jogador. Mas, como gestor, né, a gente pensa muito assim em liderança, né, em você definir uma visão do negócio, definir condições de contorno, processos, escolher bem as pessoas. Porque, no final das contas, o resultado final do negócio acaba sendo de quem gere esse negócio, quem gerencia esse negócio. Eu reconheço essa responsabilidade dos jogadores, mas tantos treinadores passaram pelo São Paulo, como o Drago falou agora há pouco, alguns novos, outros antigos. Às vésperas de uma Libertadores, a gente colocou um cara super novo, super potencial, mas muito novo, sem experiência. Contratamos o Balsa, que é retranqueiro, depois o Diniz, que é super agressivo com o ataque. Nós perdemos uma década. A gente perdeu as últimas 30 decisões mata-mata. Isso não pode ser São Paulo, né? O São Paulo é muito grande para perder 30 decisões mata-mata em sequência. É uma década perdida. Nesse aspecto, a gente não tem que também definir parte desse processo com responsabilidade do gestor maior? Essa é a minha pergunta. '94 foi bastante marcante, né? Pela maneira que o Brasil ganhou. Foram 24 anos sem conquistar um título mundial. E depois de 24 anos eu tive a oportunidade, que junto com os meus companheiros, de sagrar-se campeão do mundo e jogando aquela final histórica contra a Itália. Quando se fala de gestão, sim, eu acho que a gestão também é fundamental. A gestão, ela passa as suas ideias para que as pessoas possam executar. Se você não tiver os profissionais capacitados para executar aquilo que você quer na gestão, não adianta muito. Tudo que você frisou é perfeito. São décadas, são mais de 30 mata-matas que o São Paulo Futebol Clube acaba não superando, mas esses 30 mata-matas são jogadores, somos nós que entramos dentro de campo. Uma gestão, ela faz a diferença? Faz. Se você tiver uma gestão sã, uma gestão sadia, uma gestão transparente, onde você leva essa transparência para todos os seus atletas, até para todos os seus funcionários, isso serve na sua empresa, serve para a Intersemente, serve no futebol, serve em todo segmento. A transparência de uma boa gestão influencia bastante. É legal, é bacana, mas isso não pode ser o motivo para que eu não possa exercer bem a minha função. Mesmo que o meu superior maior, ou mesmo que a minha diretoria, ou mesmo que o meu presidente não esteja bem ou não esteja num bom momento, eu não posso deixar de exercer a minha profissão com a mesma profissionalidade. Senão aí sim vai virar uma bagunça. É por isso que eu falo para você, a responsabilidade maior é nossa. Se nós tivéssemos uma gestão bacana, tudo poderia fluir tranquilamente, como poderia não acontecer também. Porque você vê outros grandes clubes que têm uma gestão perfeita, mas infelizmente os resultados não vêm. É que o São Paulo está há muito tempo nessa fase que não consegue superar os mata-matas e vem muito tempo sem conquistar grandes títulos. Isso gera uma certa desconfiança, isso é verdade. O São Paulo Futebol Clube é muito maior do que tudo isso que está acontecendo, você falou bem. O logo São Paulo, o símbolo São Paulo, ele vai ficar para sempre. A gente estava discutindo isso aqui. O atleta, ele passa no clube e vai embora. O Clube São Paulo Futebol Clube, ele vai ficar. Por isso que uma boa gestão vai fazer com que os próximos que chegam sigam o exemplo. O São Paulo já foi exemplo, cara, de gestão. O São Paulo já foi exemplo de renovação. O São Paulo já foi exemplo de gestão de categoria de base. Infelizmente, nós perdemos um pouco isso. Então, nós temos que voltar a rever os nossos conceitos, dar um passo para trás para que você possa dar 10 passos para frente e voltar a ser grande, como é grande o São Paulo Futebol Clube. Palavras importantes, depoimento importantíssimo esse que a gente acabou de ouvir aqui do nosso Cafu. Queria agradecer ao Celso. Obrigado, agradeço imensamente a sua audiência. Continue com a gente, Celcinho. E já temos até um advogado, Ivan Drago. Quando você tiver problemas com as sacanagens que a gente faz com você, pode deixar. Fale com o Celso, que ele Principalmente eu vou processá-lo. Né? Muito bem. E agora... Oi, Ivan. Valeu. Agora, com o nosso Rodrigão. O Rodrigo está na linha também, mais um amigão da Intersemente, que vai participar desse bate-papo. O Rodrigo participando aqui com a gente. Estamos levando o Cafu
para sua casa, torcedor do São Paulo Futebol Clube. O Cafu está na sua casa visitando você, participando. E nós vamos trazer aqui... É o Rodrigo que vai participar com a gente agora, galera. Vamos orientar aí direitinho. Vamos mudar. Tem um outro. Então, vamos ver. Daqui a pouco o Rodrigo vai falar. O Sérgio de novo. O Serginho quer fazer uma nova pergunta aí. Diga, Sérgio. Estamos ouvindo você, Sérgio. Eu estou vendo a família toda aí reunida de novo. Cadê você, Sérgio? Faça a sua pergunta. Família do Sérgio, está todo mundo reunido aí. Dá um tchau aqui pro Cafu, galera. Vamos fazer uma saudação aí pro Cafu. Aí. O Sérgio foi tomar uma, hein? Beleza. Convida a gente, hein, Sérgio? Vai tomar sozinho não, filho. Esquenta pro jogo. Já estamos preparando lá para curtir aí a Transamérica, ver o jogo de São Paulo. Serginho, queremos ouvir a sua pergunta, Sérgio. Pode fazer a pergunta aí pra gente. Aí, alguém assumiu a responsabilidade. Que beleza. Estamos te ouvindo, pode falar. Sem problema, não estamos conseguindo ouvir vocês, mas vamos em frente então. Eu deixo um abraço aqui para vocês, estamos com um pequeno problema de áudio aí, mas Sérgio, galera toda aí, um abração para vocês. Cafu dá uma saudação aqui. Um abraço para todos vocês aí. Um abração. Valeu, gente. Obrigado pela participação de vocês. E, Sérgio, aguarde, porque tem aí um presentão para você no final, aliás, para todo mundo que está participando. Fala um pouquinho da tua carreira internacional, né? 2003, a transferência para o Milan. Aquela oportunidade você jogou com o Rivaldo, jogou com o Serginho. Quanta fera junta naquele time do Milan, hein? Cara... Serginho, Rivaldo, depois chegou o Kaká, já tinha o Roque Júnior. Shevchenko, Izag, Maldini, Nesta, Seedorf, Rui Costa, Seedorf. O Redondo, eu cheguei, o Redondo tava lá ainda. Nossa senhora. Que elegância de jogar. Jogava de terno, hein? Jogava de terno, né? E jogava fino da bola. Nossa senhora. Aí tinha o Calazzi, tinha o Stan, o Dida no gol. Cara, eu com 33 anos... Eu fui contratado pelo Milan. Eu ainda perguntei pro Galliani na época. Eu falei, ô doutor, eu tava com um contrato já assinado com o Japão, tava indo pro Japão já. Resolvido, tudo tranquilo. Uma semana antes de embarcar, o Leonardo vem falar comigo junto com o Braida. Cafu, tudo bom? Tudo bem? Suas expectativas? Eu falei, não, minha expectativa não, tô indo pro Japão, né? Vou pra Yokohama, tranquilo. Falou, o Milan tava com interesse em te contratar. Eu falei, eu? Com 33 anos? Ele falou, o Ancelotti falou que quer você no elenco. Eu falei, mas vocês têm certeza? Ele falou, tenho. Eu falei, tá bom. Liguei pro pessoal do Yokohama, ele já tinha depositado dinheiro, já tinha pagado. Eu falei, olha, pintou uma oportunidade aqui para eu ir para o Milan com 33 anos, infelizmente eu vou ter que rescindir o contrato. Aí os caras do Yokohama falaram, não tem problema, devolve o que a gente depositou. Eu peguei, devolvi tudo que eles depositaram. O dia que depositou, falou, tô devolvendo o dinheiro que vocês anteciparam, tô fazendo a rescisão e eu vou pro Milan. Aí cheguei no Milan, conversei com o Ancelotti, conversei com o Galliani e falei, poxa, mas tem tanto menino novo aí, né? Qual a pretensão de vocês me contratar com 33 anos? Aí ele falou, talvez os meninos novos não vai jogar a quantidade de jogos que você vai jogar e da qualidade que você vai jogar. Eu falei, você tem certeza? Ele falou, tem. Olha, eu preciso que você jogue pelo menos aí uns 10 jogos por temporada. Aí comecei a fazer as contas. Eu falei, só 10 jogos por temporada? Uns 10 jogos pra gente tá bom, com essa experiência tá aí. Eu fiquei 5 anos no Milan e durante 5 anos eu joguei por 4 anos consecutivos, titular absoluto, joguei todos os jogos de todos os campeonatos. Monstro. É brincadeira, um monstro. Brincadeira. Cafu, me tira uma curiosidade, que na verdade é a curiosidade de um monte de gente que evidentemente fica pensando, um grupo recheado de estrelas, nacionalidades diferentes, certo? Eu imagino que tenha sido um ambiente bastante vaidoso. Como era a resenha entre vocês? Existia a panelinha dos brasileiros ou os caras eram parceiros e todo mundo participava da resenha? Ou os caras são estrelões assim? Não, existia... Bom, quando ia jantar, lógico, a gente sentava numa mesa, os brasileiros, até pela facilidade do idioma, mas todo mundo falava o italiano lá, tanto no Milan como no Roma.
Mas, cara, sinceramente, tanto no Roma como no Milan não existiu esse tipo de problema de panelinha. A gente estava bem com todo mundo. Uma vez por mês tinha festa e todo mundo ia na festa, independente da nacionalidade que ele era ou não. O relacionamento era muito bom, porque o ambiente lá fora do país, quem faz é você. É você que faz o ambiente. Não é aquele país que tem que se adaptar à sua cultura. Pelo contrário, nós temos que nos adaptarmos à cultura daquele país e à maneira com que eles fazem. Então, cara, nós tínhamos um relacionamento com todo mundo, tanto no Roma como no Milan, que era uma coisa, eles respeitavam nós de uma maneira que vocês não têm ideia, a respeitavam de verdade. Por quê? A gente chegava, treinava, não atrasava, ia para o jogo, estava sempre disponível, sempre a disponibilidade, tinha sempre a disponibilidade do treinador para jogar. Então, nós éramos um profissional realmente que chegava lá, ó, eu vim aqui, eu quero treinar, jogar e acabou. E respeitava todo mundo. Então, nós tínhamos respeito muito grande de todo mundo. E todo mundo que estava lá todo mundo que estava lá no Milan, por exemplo, era só jogador cascudo. Pô. Só fera. Era só cascudo. Serginho, Rivaldo, Dida, Pirlo, Shevchenko, Rui Costa, Izag, Kaká, Maldini, Nesta, Costa Curta, enfim, jogadores experientes e jogadores cascudo. Então, com a gente não tinha dessa. Pelo contrário, os meninos jovens que chegavam, eles acabavam se adaptando muito fácil no Milan, porque a gente deixava todo mundo muito à vontade. Boa. Além dos brasileiros, qual o maior amigo que você fez jogando na Europa? Jogador. Nossa, eu fiz tantos, cara. O maior de todos, aquele que era parça. O Tomasi na Roma, o Gattuso no Milan. São jogadores impressionantes. A gente se dá bem com todo mundo, tanto é que a gente fala até hoje com todo mundo. E 2007 aquele título da Champions, que foi um negócio inesquecível, né? Aquele foi. Só faltava aquele título para que eu pudesse realmente voltar para casa e falar assim, olha, obrigado, senhor, pela brilhante carreira que o senhor me deu. Só faltava aquele. Show de bola. Agora vamos colocar aqui o nosso Rodrigo César. Cadê você, Rodrigo? Vamos ver. Pede para abrir aí o mic. Você pode abrir o microfone e a câmera para que a gente possa te ver também, Rodrigo César, para você participar aqui com a gente, fazer a sua pergunta para o Cafu. É só abrir a câmera aí que a gente vai poder te ver e o microfone para você participar. Grande Rodrigo. Rodrigo César é mais um amigo da Intersemente que está participando aqui. Você está recebendo hoje o Cafu na sua casa. Enquanto não vem o Rodrigo, deixa eu ver o Fernando Barreto. Deixa eu ver se eu consigo ver. Esse tá na ponta da linha aí. Grande Fernandão. Faça a sua pergunta, Fernando. Cafu aqui, esse ídolo da torcida São Paulino e do Brasil, está à sua disposição. Parece Roberto Carlos. A careca é a mesma, né? A careca é a mesma. Cuidado, Roberto tem 15 filhos, viu? Vai. Nossa senhora, não consigo pagar tanta pensão assim, não. Boa noite para todos, prazer enorme estar aqui, dar uma boa noite para os clientes da Cauê, da Intersemente. Eu sou responsável pelas vendas do nosso Sudeste aqui no Brasil. Uma honra estar com o Cafu, sou São Paulino roxo, então comemorei muito gol. Para mim, o jogo mais especial do Cafu no São Paulo foi esse 4-2 lá contra o Palmeiras. Foi sensacional. Foi o ano, salvo engano aqui, uma falha de memória, em que o São Paulo bateu no Palmeiras, viajou lá para o Japão, ganhou o título, voltou e bateu de novo. Então foi realmente muito especial, aquele ano, aquele título. E, enfim, tristeza agora a gente há tanto tempo sem ganhar nada, né? Lamentavelmente, né? Eu queria perguntar para o Cafu quem foi o técnico que ele mais admirou depois do Tele, o europeu, eu diria, né? Que na visão dele tenha sido o técnico mais brilhante aí que foi mais brilhante no treinamento com ele, né? Que, enfim, que ele traz mais lembranças, que do ponto de vista tático tenha sido mais inspirador aí para o Cafu. Muito obrigado, boa noite. Fala, Rodrigo, boa noite, beleza? Fernando, passou bastante nome aqui, então a gente confunde. Fernando, sem dúvida nenhuma, o Ancelotti. O Ancelotti, depois do Tele Santana, falando de treinadores internacionais, foi um treinador que me ensinou bastante, que eu aprendi muito, a maneira dele jogar, o esquema tático dele. Ele era muito repetitivo naquilo que ele queria, né? Principalmente na parte defensiva. Porque o Ancelotti ele falava para nós assim, olha, se nós trabalharmos forte a nossa parte defensiva, a parte ofensiva nossa, eu não me preocupo. Falei, mas por que não, mister? Ele falou, porque todo mundo sabe jogar. Se você der a bola no pé do nosso time... Era incrível, ele falava, olha o nosso time.
todo mundo sabe jogar. Então, do meio para frente, qualquer um que ultrapassar a linha do meio para frente sabe o que fazer com a bola. Então, se nós tivermos uma boa defesa, uma defesa que toma poucos gols, e realmente a defesa do Milan tomava pouquíssimos gols. Então, ele dava muita ênfase na parte defensiva, e eu aprendi muito com ele na parte defensiva. Nós treinávamos, assim, a chegar na exaustão para não deixar os atacantes fazer gol. E então o Ancelotti foi um treinador que taticamente, principalmente a parte defensiva, eu aprendi muito com ele. Beleza. Deixa eu ver agora o nosso Alberto, mais um amigo aqui da Intersemente, participando. Grande Alberto, seja bem-vindo. E você está recebendo o Cafu na sua casa aí, pode fazer a sua pergunta, Alberto. Primeiramente, boa noite a todos. Agradecer a todos os clientes da Intersemente, né, presentes aí no camarote. Agradecer demais a vocês todos, agradecer a Cafu, dizer que sempre foi um exemplo aí para todos, tá? Eu particularmente vivi todas essas emoções e tudo que está sendo narrado hoje nessa noite, e eu acho que Cafu, acima de tudo, é um ser humano aí que, assim como alguns outros de outros esportes, né? Ayrton Senna, o Bernardinho no vôlei, né? Cafu é um exemplo de inspiração para os profissionais aí do esporte, né? E para as pessoas como um todo, tá? Não vou revelar, Cafu, não vou revelar, e peço desculpas a todos, eu não sou São Paulino, mas eu tenho uma paixão muito grande, minha esposa é São Paulina e tem uma paixão também muito grande pelo São Paulo, por tudo que aconteceu, por toda a história que o São Paulo fez, né? Num período muito marcante e que trouxe para a gente muita alegria como brasileiro. E você nem se fala, né? Você é um exemplo aí para todos nós. E aí eu digo, né? Como torcedor de um outro time, né? Eu digo como é que foi a emoção, né? No Campeonato Paulista, ganho pelo Palmeiras, se também teve uma emoção boa, se foi um momento muito importante, porque assim como eu tenho orgulho do São Paulo, né? E foi muito marcante na minha vida, aquela geração toda, que sem dúvida marcou, contagiou, né? Contagiou o nosso Brasil. Eu pergunto para você, né? Para deixar uma lembrancinha também, né? Para um time. Fala, Alberto. Bom, você é um cara inteligente. Primeiro que você casou com uma São Paulina. Aí já vê que você é um cara bastante inteligente. Boa. Segundo, percebe que você está com medo de apanhar em casa. Que você, mesmo palmeirense, você falou do São Paulo 3 ou 4 vezes. Com certeza sua esposa deve estar vendo essa live aí. Certeza absoluta. Ela deve estar em casa batendo palma. Você só de cabecinha. Eu sei como é que é isso aí. Eu sei quando é ter medo da mulher. Mas, brincadeiras à parte, a gente torce sim para que os grandes clubes que nós passamos tenham sucesso. Eu tive uma passagem muito rápida pelo Palmeiras, e o Palmeiras sagrou-se campeão paulista aí, parabenizar a toda a equipe do Palmeiras por ter conseguido conquistar esse título que ele estava esperando tanto tempo. Então é gostoso você ver os times que você passou e tem as portas abertas. Então isso é bacana e é legal, e aqui aproveitar e parabenizar pela conquista. Mas a gente torce também para que o nosso glorioso tricolor volta a brilhar novamente, volta a ser o São Paulo temido, não só nacionalmente, como internacionalmente também, para que a gente possa voltar a dar grandes alegrias aí para a nossa torcida que merece. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. O bate-papo aqui, a conversa está tão boa que a gente continuaria por muito tempo aqui conversando com o Cafu, mas eu, antes de finalizar esse nosso camarote em casa aqui, com uma surpresa muito legal para todos vocês, a gente não pode deixar de mostrar esse momento icônico, né? Esse momento que nenhum de nós vai se esquecer. Podem passar 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200 anos, mas essa imagem vai ficar na história, né? Nós vamos passar, mas essa imagem jamais passará. Cafu levantando a taça do pentacampeonato mundial de futebol. Eu estava lá em Yokohama e esse momento foi uma coisa inesquecível. Eu diria a você, eu tive a oportunidade, Cafu, de transmitir 3 títulos do Ayrton Senna no automobilismo. Foram momentos inesquecíveis. Eu transmiti o Brasil campeão olímpico em Badalona, em 1992, na Espanha. Transmiti muitos eventos internacionais com vitórias brasileiras, mas nenhum momento de emoção supera esse que a gente está vendo aqui
você levantando a taça em cima daquela mesinha que pediram para você subir, né? A gente ficou até temeroso que a mesinha quebrasse lá e tal. Mas, olha, foi uma das coisas mais lindas que o esporte me proporcionou. E como eu sou um cara apaixonado, eu amo o que eu faço, tenho paixão pelo que eu faço, que é o esporte. Essa cena a gente não vai esquecer nunca. Obrigado em nome de todos os amigos, parceiros da Intersemente, do povo brasileiro que te ama, né? Para todos aqueles que são apaixonados por futebol, que te adoram. Obrigado por esse momento, viu, Cafu? Eu que agradeço. E aproveitar a oportunidade, agradecer a Intersemente também por proporcionar esse momento para todos, volto a falar, os seus clientes, funcionários, amigos, colaboradores, as pessoas que estão do lado ali da Intersemente sempre. Cara, esse momento foi um momento realmente inesquecível, porque foi tudo na hora, aconteceu tudo na hora. A assinatura do 100% Jardim Irene, subir naquele púlpito, eu mandando o Pelé... Olha, eu mandei o Pelé esperar. Você tem noção disso? Eu falava, Pelé espera. Aí teve uma hora que eu olhei e falei, eu tô mandando o Pelé esperar, né? Não tem alguma coisa errada. Eu falei pro Blatter, segura aí. Falei pro Ricardo Teixeira, segura que eu vou subir. Os caras falaram assim, não vai quebrar. Eu falei, quebrar o quê? Eu vou subir, não tô nem vendo, vai. E eu tava com chuteira de trava, aquilo podia quebrar, estourar minha canela, não tava nem vendo. Mas a cena que mais me marcou naquele momento ali foi o momento que o Pelé esticava a mão na taça para entregar para mim. O Pelé esticou a mão na taça para entregar para mim. Talvez esses meninos não têm noção do que é isso. Eu recebi a taça dos maiores jogadores da história do futebol mundial. Então aquilo para mim marcou. O resto foi só sequência, levantar a taça, 100% de direito. Mas naquele momento eu falava, puxa vida, quem foi reprovado 9 vezes lá atrás, o Jardim Irene, que não servia para ser jogador de futebol, que não iria jogar bola, que não tinha condições, que todo mundo falava não, estava recebendo uma taça de campeão do mundo do Pelé e erguendo para o Brasil inteiro ver. Então, isso para mim é sempre emocionante, é sempre bom, é sempre gostoso rever essas grandes homenagens aí. Obrigado pela oportunidade. A gente vai falar o quê, né, gente? Falar o quê, depois do que a gente acabou de ouvir aqui do Cafu, 9 vezes reprovado no início da carreira, né? Mas levantou a taça, bicampeão mundial de futebol, campeão em todas as equipes pelas quais ele passou. A gente só tem, senhoras e senhores, vamos aplaudir esse cara aqui, que estamos aqui no estúdio, uma das maiores feras do futebol mundial. E hoje a Intersemente levou um dos maiores craques da história do futebol mundial para dentro da sua casa. Agora, você quer ver uma coisa muito legal que vai acontecer? Pode chegar aqui, Rafa. Olha só. Essa camisa aqui do tricolor do Morumbi, camisa linda do São Paulo Futebol Clube. É a nova. A nova camisa do São Paulo. Todos vocês que participaram aqui vão receber essa camisa com autógrafo e dedicatório. Epa! Que beleza, hein? É um presentão aqui, todo mundo está aqui, já pode assinar. Todo mundo que participou? Então vou assinar uma aqui para qualquer um, peraí. Todo mundo participou dessa live, desse camarote em casa, vai receber essa camisa autografada pelo Cafu com muito carinho. Eu queria agradecer o privilégio, uma honra estar aqui participando, vestir a camisa da Intersemente e participar dessa primeira edição. Vocês participaram de um momento histórico aí, afinal de contas, foi a estreia do Camarote em Casa, trazendo esse momento único, inesquecível para quem é apaixonado, para quem gosta de futebol. Beleza, surpresa, eles querem ver para quem que eu assinei a primeira camisa. Gente, olha, é um momento muito especial para mim também. Agradecer a Intersemente por ter proporcionado esse momento maravilhoso. Quando eu falei que a recíproca era verdadeira, eu sou um grande fã seu, te admiro bastante você e seu trabalho, e por isso eu assinei essa camisa para você. É brincadeira. Aplausos para mim. Legal. Mas olha, essa cultura do paizinho querido, te ama de paixão. Manda um abração para ele. Com certeza. Agora eu não vou. Isso aqui, guarda para sempre. Isso aqui é inesquecível. Nós vamos guardar essa camisa aqui com muito carinho, com muito orgulho, porque eu tenho realmente muitos privilégios da minha vida
como profissional de microfone. E um deles é o Cafu, né? Gostar tanto de você e te admirar tanto. Cara, obrigado mais uma vez. Viu? Gente, Cafu, você recebeu o Cafu, o nosso grande Marcos Evangelista de Moraes, um dos maiores craques do futebol no planeta Terra, dentro da sua casa. Só a Intersemente, com Cimentos Cauê, para fazer isso, né? É isso que a gente quer, é relacionar com vocês, estar próximo de cada um de vocês, porque, afinal de contas, vocês são a razão do nosso próprio negócio. Então é isso aí, boa noite para todo mundo. E para finalizar, não podia faltar, São Paulo e Fortaleza, palpite para o jogo. Vamos ver? 2-1 São Paulo. 2-1 São Paulo, Pablo e o outro gol. Um é do Pablo, o outro pode ser de quem? Se o Daniel Alves jogar, eu acho que ele vai fazer o gol. Legal. Tá aí o palpite otimista aqui, o Cafu. Então vocês estão convidados agora a ouvir a Transamérica, sintonizar, ficarem ligados. A gente vai falar de Cimento Cauê. Vamos ver o São Paulo em campo